Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à TV Viva a Promessa, na programação da Escola Bíblica Especial. É sempre bom ter a sua companhia. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, você que está acessando pela primeira vez, nosso desafio é refletir a respeito da Palavra de Deus, de acordo com o tema proposto pela Igreja Adventista da Promessa nas escolas bíblicas, que são estudadas todos os sábados em suas unidades. Ao longo desse trimestre, estamos estudando sobre o tema Igreja em modo missão. E eu te convido a pensar um pouco a respeito disso. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com você. Você sabia que a palavra igreja vem de uma expressão grega eklésia, cujo significado é ajuntamento? Nos tempos de Jesus, a palavra igreja era utilizada para todo tipo de reunião. Um grupo de amigos que se reunia era uma igreja. Um grupo de funcionários que se reunia sob a liderança de um supervisor era a igreja. Mas quando Jesus Cristo falou a respeito desse tema, ele usou o pronome possessivo minha. Ele disse assim, lá em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Jesus estava dando um novo sentido à expressão. Ele não estava falando de qualquer ajuntamento, ele estava falando do seu povo, das pessoas que o seguiriam, das pessoas que fariam parte do seu projeto de expansão da palavra de Deus. Por isso que igreja criada por Jesus, não pode ser do nosso modo, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do modo de Jesus, tem que ser do jeito de Jesus. E do jeito de Jesus é igreja no modo missão. Daqui a pouco a gente volta. Logo após a vinheta, a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Voltamos, meus irmãos. Vamos pensar sobre igreja? Semana passada a gente conversou sobre isso, retrasada também. Nós temos algumas semanas aí para ficar pensando sobre igreja no modo missão. E nós estamos baseando a nossa reflexão nas cartas pastorais, as cartas de 1ª e 2ª a Timóteo e a carta dirigida a Tito. 2 pastores que foram discipulados por Paulo, que foram orientados por este servo de Deus, cujos ensinamentos têm muito a nos ensinar sobre a igreja, sobre o que é ser igreja e como a igreja funciona. E de maneira específica, hoje estaremos conversando sobre liderança. A lição de número 3 tem como tema uma comunidade com líderes capacitados. Num determinado trecho da carta de Paulo a Timóteo, a palavra do apóstolo se referia à liderança da igreja daquele tempo. Como deveriam ser os líderes, como a igreja deveria separar os seus líderes para que o povo de Deus pudesse cumprir a missão de maneira eficiente. E a gente fez aqui, por meio da equipe da TV Viva a Promessa, nas nossas redes sociais, uma enquete para servir de provocação sobre a lição de hoje. A enquete perguntava o seguinte: como os líderes das nossas comunidades se sentem ao exercer funções em suas respectivas igrejas? E a gente teve o seguinte resultado, eu gostaria de compartilhar com você. 39% dos entrevistados, ou das pessoas que responderam à enquete, disseram que se sentem vocacionadas. 39% responderam que se sente vocacionado. 17% afirmou estar desestimulado. 44% se sente inspirado. E 0% disse fazendo a coisa errada. Então, essa é a resposta. Você que respondeu a nossa enquete, desde já eu manifesto a minha gratidão. É muito importante para a gente poder aqui pensar sobre o tema de hoje, o tema do dia. O versículo central aqui da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, e diz assim:
Escrevo estas coisas, embora espero e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Essa palavra Paulo dirigiu a Timóteo. Paulo tinha instituído Timóteo sob a orientação do Espírito Santo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo ali deveria exercer sua liderança e, consequentemente, prepararia outros líderes. Caberia a Timóteo escolher presbíteros, diáconos e líderes de ministério daquela congregação. E Paulo escreve uma carta relembrando ou recomendando a Timóteo como ele deveria proceder nesse aspecto. A Igreja de Deus é um movimento organizado. A Igreja de Deus não funciona de maneira anárquica. A Igreja de Deus, ela tem toda uma ordem, ela tem todo um processo a ser dirigido. E para que isso aconteça, na Igreja do Senhor existem lideranças e existem ministérios. Mas o nosso desafio é pensar como devemos exercer liderança na igreja local, como os líderes das igrejas locais devem ser escolhidos, quais são os critérios que nós devemos avaliar para que determinadas pessoas exerçam liderança em nossas comunidades. Isso é muito importante porque a igreja precisa estar devidamente organizada do modo como Deus entende que ela deve ser organizada para que ela possa cumprir sua missão, para que ela possa pregar o evangelho a toda criatura. E para nos ajudar aqui a conversar sobre esse assunto, Deus nos trouxe o pastor Jeremias novamente. Amém. Amigo nosso, tem sido um parceiro aqui de muitas lições. Pastor, eu sempre me sinto honrado de ter a sua presença. Muito obrigado, pastor. Pastor, por favor, em suas primeiras palavras, além de manifestar aí o seu carinho, que sempre você manifesta, fala um pouco para a gente a respeito desse tema, uma comunidade com líderes capacitados, sob essa perspectiva da igreja no modo missão. Amém. Graça e paz, pastor Wilbert, o prazer é meu voltar aqui do novo estúdio da TV Viva Promessa para falar de um assunto gostoso. Antes, porém, eu quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos que têm participado no chat do nosso estudo e têm mandado seu feedback de como têm gostado desse momento de adoração através da lição bíblica. O nosso muito obrigado. Eu com certeza iria esquecer de alguns de vocês, mas eu tenho certeza que são vários. E em todas as semanas eles fazem questão de dizer que estão a participar desse momento. Para nós é uma honra muito grande ter a sua participação. E hoje, em especial, a você que é um líder da escola bíblica local aí da sua igreja, eu tenho certeza que, com a graça de Deus, você vai aprender um pouquinho mais como é estar liderando. Hoje, em especial, iremos falar sobre uma comunidade. Comunidade é um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum e que tenha líderes capacitados. O que é líder? Líder ou liderar significa conduzir pessoas ou um ajuntamento a alcançar um bem comum. E o nosso bem comum nós fazemos questão de dizer que é algo especial. Não só aqui nessa vida, mas lá na vida futura, para um dia estarmos encontrando com Cristo. E hoje, com certeza, à luz da Bíblia Sagrada e com o auxílio do Espírito Santo, iremos discorrer sobre esse tema com bastante clareza. Pastor Jeremias, o apóstolo Paulo, ele era um exímio missionário, né? Um homem que pregava o evangelho e a pregação do evangelho era a razão da sua vida, né? Ele vivia para proclamar a palavra. E quando ele discipulou Timóteo, Tito, ele os discipulou também com esse pensamento, que era necessário que a palavra fosse pregada. A igreja como um todo, ela deveria respirar missões. Mas Paulo aqui está preocupado com a organização eclesiástica. Então, o senhor pode dizer para a gente assim, por que Paulo está preocupado com a organização eclesiástica se a missão é a principal razão da igreja existir? Por que Paulo está preocupado com a organização eclesiástica, pastor, no seu modo de ver? Tá. Preste atenção nisso. Você que é estudioso da Bíblia, quando Deus se manifesta ou se revela a Paulo, ele escolhe Paulo, que era uma pessoa capacitada, e falou: farei de você algo tremendo dentro do meu ministério. Ou seja, Paulo havia sido instruído
O que quer dizer isso, irmão? Se você pretende ser um líder local, vai estudar, meu irmão, se intere do assunto, para que as pessoas que te ouvirem mais adiante irão dar glórias a Deus pelo fato de você ser um entendido daquilo que você professa. A nossa fé que professamos, devemos ter de fato não só autoridade nisso, mas conhecimento para revelar a outras pessoas que não conhecem a respeito do reino de Deus a tão profunda riqueza deste conhecimento. E Paulo faz questão, porque logo após, sabendo ele que já está preso, que provavelmente não seria solto dessa última prisão, o jovem Timóteo, seu filho na fé, deveria ser ou representar a igreja com tal clareza e com tal autoridade que ele havia representado até então. Por essa razão que nós vamos ver hoje, quando ele escreve a Timóteo, ele fala, procure se portar como alguém que defende a palavra não só por paixão, mas por razão dela ter sido escrita até então. A lição aqui, ela fala que o trabalho na igreja, ele não pode ser considerado um cargo. O trabalho na igreja é um ministério, né? É uma expressão comum nas Escrituras. 1 Coríntios 12, inclusive, diz que a diversidade de ministérios, né? Mas é o Espírito Santo que opera tudo em todos, a diversidade de dons também. Vamos lá, então imagina que você é um professor da escola bíblica, está a ministrar esse estudo lá num belo sábado de manhã. Entra uma pessoa que não faz parte dessa comunidade, subentende-se que você é o pastor, ou seja, você é o instrutor desse momento. Então, a tua responsabilidade é tão grande como a do pastor que ministra na igreja. Por esta razão que, quando te convidaram para esse ministério, subentendia-se que você era apto e, além disso, tinha responsabilidades o suficiente para que, durante esse período em que você foi designado, pudesse fazer isso da melhor maneira. Cumprindo a palavra que dizia o sábio Salomão, tudo o que te vieres à mão para fazer, faça-o da melhor maneira, ou seja, conforme as tuas forças. A ideia de ministério, pastor, né? Ela também está associada à vocação. E as pessoas que atuam na igreja, elas precisam atuar a partir do chamado que recebem de Deus. Era desse modo que Deus chamava os líderes nos tempos de Paulo, de Pedro, de João. E aqui Paulo está falando para Timóteo, pastor, a importância das pessoas descobrirem quais são os seus chamados na igreja local. Porque Deus, ele tem um chamado para todos nós. O chamado soberano, que é a salvação, isso aí é universal, mas Deus também tem um chamado ministerial. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que quando elas trabalham na igreja, elas não trabalham baseado em recompensas humanas, elas trabalham baseado naquilo que Deus as criou para fazer. Então, as pessoas da igreja, elas não exercem o cargo, elas exercem uma vocação, exercem um ministério. E a Bíblia diz, inclusive, que elas têm que fazer com excelência, né? Amém. Tem que ser com excelência, né, pastor? Paulo, quando ele dá instruções através das suas cartas, e ele escreve em alguma das igrejas, ele diz, porventura profetizam todos, pregam todos, louvam todos? Não, mas tem funções diversas. Irmão, isso aqui não é um cargo, não é um cargo. Um cargo é aquilo que você vai para ser visto. Aqui não é um ministério, é aquilo que você vai fazer para alguém. E esse alguém em especial, o próprio Deus que te chamou e te capacitou para isso. Eu posso dizer com bastante maestria, porque eu tinha um desejo grande de ser um professor do ensino público brasileiro. Na oportunidade eu tinha uma oficina, eu preferi deixar a oficina a vir ser um professor. Mas eu queria não ser um professor, eu queria ser um pouquinho mais. Eu tinha tido outros professores que tinham sido o meu exemplo. Eu falei, eu queria ser um pouquinho melhor do que esse. E eu posso dar graças a Deus hoje que Deus foi generoso para comigo, me deu tal capacidade. Portanto, você que pretende ser lá na igreja um instrutor através do ensino, peça para Deus tal oportunidade. Ou se de repente você tem um professor na igreja e de vez em quando você já até criticou ele, ele vai continuar sendo professor até que você se disponha e se coloque na posição para que Deus te use e possa fazer um pouquinho melhor. É legal pensar assim, né? O pastor falou aí de um
de um dom que Deus lhe deu, né? O pastor é professor, um professor aí de muitos anos, é um homem também que ensina na igreja que ele congrega, ensinou nas igrejas que ele congrega, mas assim, é sempre bom entender, pastor, que Deus é quem nos chama, de modo que uma pessoa, ela não pode jamais intencionar uma função que Deus não a chamou para fazer, porque é uma questão de dom, é uma questão de ministério. Estou tocando nesse assunto porque a lição aqui, ela fala sobre o chamado para o presbiterato e o chamado para o diaconato. Aquele que deseja o episcopado, o presbiterato, o bispado, boa coisa deseja. Excelente. Evidentemente. Mas nem todos são chamados para serem pastores. Deus chama as pessoas de acordo com a vontade dele. Da mesma sorte, os diáconos. E a lição aqui nos fala como Paulo orientou Timóteo a escolher presbíteros, diáconos, diaconisas, cujos princípios servem para a gente pensar na igreja local. Como na igreja local, as comunidades devem escolher os seus líderes. Porque se as comunidades não usarem os critérios corretos, as comunidades vão comprometer a missão, a pregação do evangelho. Imagina que você tem uma função lá fora, no dia a dia. Você trabalha em um cartório, você trabalha em um escritório, aí chega e fala, pastor, eu não quero fazer isso porque eu já faço a semana inteira. Irmão, você é a pessoa indicada. Se você faz isso lá fora, diz numa instruçãozinha, numa ilustração, diz que havia numa igreja, eles queriam procurar um secretário para preencher as atas. E havia uma pessoa que trabalhava no cartório e fazia isso regularmente. Quando foram convidá-lo, ele disse, não, já faço isso todo dia. Põe um irmãozinho ali, ó, que não tem nenhuma função, e botaram um irmãozinho para fazer essa função. Só que o irmão não tinha habilidade suficiente para fazer essas escritas. E no dia de uma das reuniões, levantou o irmão Diego e deu uma sugestão. E o irmãozinho escreveu na ata, irmão Digo. E quando ele foi ler a ata, falou, o irmão Digo deu a sugestão, e levantou a pessoa falando, não foi o irmão Digo, foi o irmão Diego, você vai ter que fazer uma ressalva na ata. E ele botou a ressalva lá embaixo, no lugar de Digo, não digo Digo, mas quero dizer Diego. Imagine você, tudo porque a pessoa que era habilitada para tal, achou que devia descansar na igreja. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para usar de você e usar você naquilo que você sabe fazer. Aí eu pergunto, o que é que você sabe fazer? Tem algumas pessoas que são habilidosas na arte do ensino, outras são habilidosas na arte do canto, outras são habilidosas na área de servir. E Paulo, quando escrevia uma das suas cartas, diz assim, e ele querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que não sejamos mais levados à roda por vento de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então você precisa crescer, irmão. E se você tem tal habilidade, te convidaria você para vir para a igreja na qual eu frequento. Seria um prazer grande ter você comigo. Mas já que você não vem, seja benção na sua igreja local. A igreja, pastor, ela é um fenômeno. Por quê? Porque, assim, as pessoas recebem dons de Deus. Durante a semana, é legítimo que as pessoas elas possam conquistarem os seus sustentos com os dons que Deus lhes concedeu. Sim. Mas Deus não dá apenas dom para a gente ganhar dinheiro, né? Dons são dados por Deus para a gente servir, para a gente abençoar, para a gente glorificar a Jesus. Então é importante essa fala que o senhor disse aí, até essa ilustração, porque assim, se eu tenho paciência para servir no meu dia a dia, para poder sustentar a minha família, para poder receber o meu soldo, eu também preciso me doar para poder oferecer na igreja que eu pertenço, na igreja local, o dom que Deus me deu. Agora, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento ao chamado, né? Qual é o chamado que Deus nos fez? Da mesma forma, aqueles que exercem liderança, na hora de escolher líderes, também precisam identificar o chamado das pessoas, para as pessoas serem colocadas nas funções de acordo com o chamado que Deus as fez. E eu gostaria, pastor, assim, de explorar a questão do que Paulo orienta a Timóteo sobre a escolha de pastores e diáconos, porque essas falas de Paulo servem de referência para os outros ministérios que a gente exerce na igreja local.
Para ficar didático, como sempre a gente faz, nós vamos aqui para as nossas perguntas. As perguntas que estão na nossa revista da lição bíblica. Você que a tem poderá acompanhar aí na sua casa, ou você também que não tem poderá acompanhar aqui, porque vai ser apresentada aqui de baixo. A primeira pergunta, pastor Jeremias, o senhor vai nos ajudar aqui? De acordo com 1 Timóteo 3:1 e 1 Timóteo 3:8, Filipenses 1:1, o item de comentário anterior responda: quais são os grupos de líderes mencionados nesse texto? Como deve ser entendida a função do presbítero e do diácono? Pastor, a gente for fazer uma leitura, a gente não lê todos os textos, mas vamos ler aqui 1 Timóteo 3:1 e o versículo 8. Sim. Vamos fazer essa leitura? O pastor vai ler o 1 Timóteo 3:8 e eu leio o 1 Timóteo 3:1, porque aí a gente pode, de alguma forma, explorar na Bíblia aquilo que vai ser respondido. Você pode aí em casa também nos acompanhar. 1 Timóteo 3:1 diz assim, ó: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Tem Bíblia que diz, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Por favor, pastor, versículo 8. Versículo 8 diz: do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Muito bem. 2 versículos, nós temos outros versículos que falam a respeito dessa função. Pastor, o que a lição fala sobre a função do presbítero e do diácono? Filipenses 1 a gente não leu, mas Filipenses 1 fala que na igreja tem presbítero e tem diácono. Sim. O que é que a nossa lição fala sobre essas duas funções do reino de Deus? Apesar de ser chamado de bispo só nesse primeiro verso, mais adiante Paulo menciona ele como sendo presbíteros. Tem a mesma função. Sim. A função deles, na verdade, é de presidir e de ensinar a igreja. Duas funções. Presidir, ou seja, ser o responsável, e ao mesmo tempo instruir a igreja acerca do reino. Isso é a função dos presbíteros. Já os diáconos, ou o conjunto chamado hoje de diáconos e diaconisas, eles formam, na verdade, uma liderança auxiliadora. Auxilia o pastor em algumas questões. E é importante saber que são várias as questões em que ele atua auxiliando o pastor, por exemplo, nas questões materiais, nas questões assistenciais, nas questões financeiras e nas questões práticas. Uma igreja que se envolve no projeto do reino, além de ter aquele que preside e ensina, precisa ter esse grupo de diáconos e diaconisa que dão, de fato, o suporte necessário ao pastor, ou ao presbítero, ou bispo, depende do local onde você está a frequentar, eles mudam um pequeno detalhe, não muda nada. A função dele, na verdade, né? A função dele é de estar instruindo a igreja e de estar presidindo a igreja. É isso que Paulo faz questão de dizer ao jovem Timóteo, para ter cuidado para escolher pessoas desse nível. Então, o presbítero tem toda a qualificação, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas, assim, o presbítero, ele exerce a função de liderança. Ele preside a igreja. Sim, ele que é responsável legal. Até por isso, a Bíblia diz que ele precisa ser apto para ensinar. Vamos ver isso mais adiante. Exatamente. No caso do diácono, ele é um auxiliar daqueles que exercem o presbiterato na igreja, aqueles Sim. que lideram a congregação. Os diáconos, eles trabalham na área social da igreja, eles dão esse suporte. Podemos resumir assim, pastor? E outra, não vai pensar você, porque se você é diácono, você tem menor grau de responsabilidade. A sua responsabilidade é tal quanto. Sim. Você precisa entender que, na ausência de um presbítero, que é o líder da igreja, você vai responder por ela. Naquele momento, você é o líder máximo da igreja, não é isso? E assim, como a gente falou agora há pouco, né? A diversidade de ministérios, mas assim, o Espírito é o mesmo. Né? O Espírito Santo que dá responsabilidade a um presbítero, ele dá responsabilidade a um diácono. Então, seja um diácono ou um presbítero, ambos têm responsabilidades grandes diante de Deus e da igreja, né? Nós estamos falando apenas de 2 grupos aqui, mas hoje a igreja tem alguns ministérios, não é isso? Então, esse mesmo grupo diaconal divide alguns outros ministérios e, de repente, você está inserido num desses ministérios. E a sua função é tão importante para a igreja do Senhor Jesus. Perfeito, pastor. A segunda pergunta, ela se baseia em 1 Timóteo 3, 2 a 7.
e fala sobre qualidades que devem estar presentes na vida dos presbíteros ou bispos. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre a qualificação, fala sobre o caráter. A pessoa que exerce o presbiterato na igreja, ela precisa ter um conjunto de características. Você entende que esse conjunto de qualidades é importante para a saúde da igreja? Pastor, eu não vou fazer a leitura, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas qualidades dos presbíteros, que qualidades o presbítero tem que ter para poder exercer essa função, e se o senhor acha que isso é importante para manter a saúde da igreja. O legal dessa pergunta, parece que ela diz aí, cite 5, é isso? Isso mesmo. Isso aí é como se essa está bem didática, essa pergunta. O professor lá dá algumas instruções, e no dia da avaliação tem várias delas, e ele diz para você, cite 5. Ficou moleza, né, irmão? Nessa aqui nós temos pelo menos umas 15, não é isso? Isso. E ele manda você citar 5. E aí começa logo de cara dizendo o seguinte, ele tem que ser irrepreensível, meu Deus do céu. E, de repente, muitas das vezes, você não tem pessoas com tais características dentro da igreja. Então, preste atenção. Pastor, essa igreja aqui já está merecendo um presbítero para te auxiliar. Mas se não tiver, irmão, não vá colocar um outro só para dizer que tem, né? Porque o número de membros cresceu. E alguns dizem, a partir de 50 membros deveria ter um outro, não é isso, para auxiliar? Mas se você não tem pessoas capacitadas para tal, não indique ela só por ser sua amiga. Paulo foi bem claro em dizer para Timóteo o seguinte, tem que ser repreensível, marido de uma só mulher. Não pode ser polígamo, né? Polígamo. Aí outro, tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e foi dando algumas características, apto para ensinar, não dado a muito vinho. E aí ele foi dizendo, não violento, amável, pacificador, não avarento, não neófito, que governe bem a sua casa e que tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, pastor, então isso quer dizer que não vai achar ninguém? Tem sim, não, tem pessoas capacitadas. Deus levanta, né, pastor? Deus, vamos entender. Quando Deus, o próprio Jesus montando o seu ministério, ele chega à margem do mar, né, e convida algumas pessoas. E quando ele convida Pedro, ele convidou Pedro para fazer aquilo que ele sabia fazer. Ele falou para Pedro, você vai ser pescador de homem. Mas quando era para representá-lo perante as autoridades, ele não chamou Pedro. Ele chamou Paulo, que já era instruído, meu irmão. Então tem funções diferentes. Quando o pastor vir em você tal função e te convidar, você não vai ficar de lado sem querer assumir tal compromisso. Porque se formular um convite para você para assumir tal posição, é que o grupo em que se reuniu para te convidar sabia que você havia capacidades ou habilidades suficientes para exercer tal função. Aí você começa a dizer cada uma delas. Aí ele diz assim, temperante, aquele camarada que sabe que como se moldar em determinado momento. Ao mesmo tempo você é sóbrio. A Bíblia dá essa representação. Você é hospitaleiro, sempre tratou alguém apto para ensinar. Então, meu irmão, você tem capacidade para assumir tal compromisso diante de Deus. Ou seja, não dá para ser todo mundo presbítero, nem todo mundo é presbítero. Não, questão de vocação, né? Mas imagine que você vai dizer, pastor, hoje eu ainda não tenho tais habilidades para fazer e exercer essa função, mas eu estou trabalhando para isso. Comecei a fazer um curso, mudei minha forma de pensar, a minha maneira de agir já mudei ela, porque eu quero, e tenho um projeto de vida, eu quero daqui a uns 5 anos estar à disposição para que se for formulado a mim esse convite, eu vou aceitar. Comece hoje, então. Não é assim que funciona? Você quer ganhar mais do que você ganha? Mas se você é formado no quê? Você diz, pastor, eu tenho poucas formações, não fiz nenhum curso, mas a partir de hoje eu vou me matricular, vou fazer um curso que eu quero ver se daqui a 10 anos eu esteja ganhando pelo menos o dobro do que eu ganho hoje. Não é assim que você faz? Você começa a se especializar em alguma área. Na Igreja do Senhor também é assim. Nós vamos nos especializando e Deus dá o complemento, ou seja, nos dá a oportunidade para que sejamos de fato aptos para exercer na Igreja do Senhor tal papel. E é bacana porque Paulo, ele fala, né? Além da vocação, a pessoa precisa ela ter esse conjunto de características que estão diretamente ligadas ao caráter. Porque, digamos que uma pessoa, ela seja vocacionada para exercer a função de presbítero, de pastor, mas se ela não atende esses requisitos
no seu caráter, ela não está apta. O pastor falou aí com muita propriedade, né? A igreja do Senhor está precisando. O ideal seria que tivéssemos aqui mais um presbítero. A gente vê capacidade de uma determinada pessoa, mas se o caráter dela não atende esses requisitos, segundo o apóstolo Paulo, não deve ser ordenado. No finalzinho do texto ele diz assim, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Porque não adianta ser um belo crente na igreja, Sim. daquele que lá na igreja faz todas as funções, uma alegria grande, mas lá fora a sua vida não condiz com o que você faz aqui. Nem tente, meu irmão. No dia que fizer o convite, diga logo de fato que você não pretende tal função. Porque como é que as pessoas vão crer naquilo que você fala se você não pratica as mesmas obras? Então é importante esse fato que você diz, de fato, sermos confirmados. A Bíblia diz assim, para que os homens vejam em vós uma boa obra e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A terceira pergunta, pastor, já fala sobre o outro grupo de líderes. São os diáconos e as diaconisas, né? O corpo diaconal. De acordo com o texto bíblico de 1 Timóteo 3, 8 a 13 e o comentário, a gente vai responder a seguinte pergunta. Quais são as qualidades exigidas daqueles que servem como diáconos e diaconisas? O senhor falou sobre as qualidades de um presbítero, de um pastor. E no caso dos diáconos e diaconisas, o que o senhor tem a dizer? Aí você vai dizer, pastor, mas está dizendo a mesma coisa, diz que eles têm que ser, ao mesmo tempo, dignos de respeito, que conservem o mistério da fé. Não podem ser cobiçosos, nem, ao mesmo tempo, dado a muito vinho, mas tem que ser homens fiéis ao cônjuge, ou mulheres fiéis ao cônjuge, e, ao mesmo tempo, que governe bem a sua casa. Bom, vamos diferenciar. No outro lá fazia bem claro a ressalva de que eles tinham que ser aptos para ensinar, porque serão eles que vão liderar a igreja. De vez em quando nós temos na igreja um belo de um diácono, que tem todas essas características, essas qualidades para ser um diácono. Mas nós estamos precisando de um presbítero. Outrora fazia a consagração, hoje é a ordenação, não importa o termo. Tirava ele da função de diácono e trazia ele para a função de presbítero. Acontecia dois fatores. Primeiro, nós perdíamos um bom diácono e ganhávamos um péssimo presbítero, porque ele não tinha tais habilidades. Ele achava agora que, como presbítero, é ele quem comanda, e ele que manda, e ele pode até oprimir outras pessoas. Não é essa a função. Lembra que nós falamos? Isso aqui não é um cargo, isso aqui é um ministério. Não é por uma questão de status, né, pastor? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que exercerem bem como diácono alcançaram uma posição privilegiada. E a turma achava que a posição privilegiada é ser elevado a presbítero. Nem sempre. A posição privilegiada é ser amado de Deus. É isso que é importante. Perfeito. Então faça com excelência. Eu não sei qual a sua função aí. Fala, pastor, eu não sou nem presbítero, nem diácono. A minha função é de fazer a limpeza na igreja. Que maravilha, irmão. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque tudo isso, pastor, contribui para a missão, né? A gente, geralmente, quando fala de missão, a gente pensa em compartilhar o amor de Deus numa conversa, Sim. que também é missão. Mas uma igreja que tem o seu ambiente de culto bem higienizado, ela está contribuindo para a missão. Então, a pessoa que exerce o ministério da limpeza, ela está no modo missão. Se a igreja tem um diácono, diaconisa, que exerce com excelência suas funções, está contribuindo para a missão. Se tem presbíteros bem escolhidos, ela está contribuindo para a missão. Se a igreja ela quebra esse princípio, ela escolhe mal os seus presbíteros, os seus diáconos, ou os seus vocacionados não exercem com excelência as funções que deveriam exercer, por mais que a gente compartilhe a palavra, a gente não vai ter um recinto, um ambiente adequado para receber as pessoas. Nos dois casos, tanto do diácono quanto ao presbítero, diz que os dois têm que ser maduros, experimentados. O que quer dizer isso? Lá no termo do presbítero diz não neófito, ou seja, não novo na fé. Porque de repente vem alguém para a igreja, se converte, levanta a mão e você fica empolgado, fala, pastor, ele faz tudo, ele tem múltiplas funções. Irmão, é por isso que deve aguardar um certo tempo. E se você chegou agora recentemente na igreja
Falou, não me indicaram ainda, há um momento exato para que você assuma as tais funções. Foi o próprio Paulo quem disse isso para Timóteo. Falou, quando você for escolher, pare um pouquinho, né? Eu sei que o irmão tem capacidades o suficiente, mas ele ainda é novo na fé. Aguarde um pouquinho, deixa ele ficar maduro, experimentado. O que quer dizer isso? Muitas das vezes você já disse para alguém que tem fé suficiente. Você só vai perceber se tiver fé suficiente quando vier as lutas e as provações e você passar por ela e olhar para trás. Dizer, pastor, com a graça e a misericórdia de Deus eu pude suplantar. Isso te dá a capacidade para dizer que de fato você tem ou não experiência suficiente para assumir um compromisso diante de Deus. Perfeito, pastor. Quarta pergunta, pastor. Eu vou fazer a leitura de 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. A gente vai fazer essa leitura, mas, de certo modo, a gente já vem conversando a respeito dela, mas eu vou fazer a leitura aqui na NVI, na Bíblia Nova Versão Internacional, que diz assim, ó, escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Versículo 14 e 15 a gente tinha lido no início, mas a proposta é a seguinte da pergunta, pastor, comentar sobre como Paulo apresenta à igreja a sua missão. Uma comunidade assim precisa de líderes capacitados e com as qualidades apresentadas no capítulo para cumprirem sua missão? Justifique sua resposta. Por favor, pastor. Tá. Quando eu e você fomos convidados para ser um diácono, uma diaconisa, um presbítero, nós estamos representando, como você disse lá no início, a igreja é de Cristo. Coluna e firmeza, o fundamento da verdade. Portanto, precisa ter pessoas com caráter. Tá certo, meu irmão? Eu não posso trazer as minhas posições e as minhas opiniões e tentá-la implantar na igreja que é de Cristo. Desculpa, pastor, só para agregar valor na tua informação. O senhor falou agora há pouco, às vezes a gente, se tomar cuidado, a gente acaba ordenando pelas motivações erradas, né? A igreja não pode ser confundida com outras organizações, né? Onde os cargos são dados como presentes ou por interesses, né? Nepotismo na igreja de maneira nenhuma, não é isso? Então, muitas das vezes, tem até uma pessoa que a gente não tem muita afinidade com ela, mas se ela é habilitada para tal função, deve ser ela indicada, tá certo? Isso. E é assim que funciona na Igreja de Cristo. Eu me lembro que logo no início da igreja ali, algumas pessoas tiveram algumas pequenas divergências, né? O Paulo e o Pedro, o Paulo e o Timóteo tinham algumas preferências. Lembra Paulo disso? e Barnabé, em dado momento, né? Apolo e Paulo tinham algumas preferências para um e para outro, mas o que ambos defendiam era a Igreja de Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer, eu, prisioneiro da Igreja de Cristo, ou seja, por ele é que eu estou a fazer tal coisa. Foi por isso que Deus falou para ele, eu te farei de você um proclamador da verdade minha. E Paulo entendeu o projeto de Deus, tanto é que quando ele assume, ele diz, para mim o morrer é ganho, porque eu estou certo de quem eu tenho crido. Isso é maravilhoso. Amém, pastor. A gente está aqui aprendendo, meus irmãos, a importância da liderança numa igreja no modo missão. A igreja tem que ser um movimento organizado, seus presbíteros, seus diáconos, seus líderes ministeriais precisam ser bem escolhidos. Aqueles que exercem função precisam exercê-la com excelência. Na igreja, pastor Jeremias, eu não posso fazer de maneira medíocre as coisas que vieram às minhas mãos. Imagine que tinha duas pessoas para serem indicadas para uma determinadas funções dessa. Um era você e o outro era a pessoa. E lá, não sei por qual motivo, ou se foi sorteio, ou se foi por oração, escolheram a outra. Você deve fazer tão bem quanto a outra e, ao mesmo tempo, fazer o quê? Apoiar a outra que foi indicada, mostrando que você é servo do Senhor Jesus e que trabalha para o bem comum da igreja. É essa a ideia, pastor. Trabalhar para o bem comum, para o avanço do reino, né, pastor? Amém, amém. Pastor, a parte conclusiva da nossa lição nos arremete para alguns compromissos.
A gente precisa entender teologicamente o que a lição está nos apresentando e aplicá-lo, né? Essa é a proposta dos nossos estudos. E tem duas frases aqui que dão direção para dois tópicos na parte final da lição, que dizem o seguinte: uma igreja no modo missão possui líderes conscientes do seu chamado. Uma igreja no modo missão possui líderes dispostos ao seu serviço. A igreja tem que ter líderes conscientes dos seus chamados e líderes dispostos ao serviço. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas duas frases, pastor? Muitas das vezes ter o título apenas parece muito bom. Você está lá num ajuntamento e pergunta: quem é presbítero aqui? Você tinha uma vontade? Ou quem é um diácono ou diaconisa? Você tinha vontade de erguer as mãos. Presta atenção, meu irmão, a responsabilidade é tremenda. Primeiro, se você for um líder desse, você tem que ser consciente do seu chamado. Se Deus te chamou numa hora, num momento, não é isso? Pastor, mas justo agora é agora. Quem é um pastor que não esteve dormindo lá em casa um belo dia, uma bela noite, e toca o telefone lá da madrugada e falou: pastor, queria que você viesse aqui agora. Você, como entendeu o chamado de Deus, se levanta com a mesma alegria, como se fosse num culto natural, e vai lá fazer o atendimento. Se você for um diácono e tem essa função dentro da igreja, quando alguém te solicitar para fazer uma ajuda, não é isso? Você vai entender também, porque você está disposto ao serviço. Está disposto ao serviço, falou: ó, se precisar de alguém, pode contar comigo. Em todos os momentos. E isso é gostoso. Nós temos alguns irmãos na igreja que são presbíteros, embora não tenha sido nomeado, faz essa função com alegria. Tem alguns outros que são diáconos e diaconisa e fazem essa função com a mesma maestria, embora não tenha ainda sido colocado sobre ele tal ordenação, mas ele faz. Ele diz: ora, pastor, se um dia precisar, estou à disposição. Estou à disposição. Deus conta contigo, com o seu trabalho. A igreja do Senhor precisa de pessoas envolvidas, engajadas nessa missão. E quando isso ocorre, é uma maravilha servir uma igreja dessa. Porque a proposta do reino é expandir a palavra de Deus. Crescer na graça, no conhecimento e em número também. E as pessoas que visitam a igreja sabem quando há a disposição dentro da igreja. Percebem, né? Percebe. No primeiro dia que ela chega, fala: aqui é diferente. O pessoal que frequenta aqui tem prazer no que faz. Uma pessoa, quando adentra na igreja para assistir um culto, elas costumam nos observar. Elas observam os presbíteros, os diáconos, os porteiros, elas observam os cantores, os líderes. Se houver desleixo por parte da liderança, pastor, não volta mais. A gente vai ter dificuldade de fazer crescer, de mostrar a essas pessoas que o evangelho é uma coisa séria. Então a ideia é essa mesmo: termos líderes conscientes do seu chamado e dispostos ao serviço. Você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, reflita a respeito disso. Você que já faz parte da Igreja de Cristo, você tem um chamado, assuma a sua responsabilidade, sirva ao Senhor com excelência. Se Deus te chamou para exercer diaconato ou presbiterato e você ainda não foi ordenado, espere o tempo de Deus, porque Deus vai tocar na liderança que está pastoreando a sua vida. Tem características específicas que diáconos e presbíteros precisam ter. É importante buscar em Deus para que possamos servir ao Senhor da melhor maneira possível. Amém. Pastor Jeremias, nós estamos encerrando a nossa lição. Quero te agradecer, meu irmão. Amém. Mais uma vez, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vou deixar o senhor, nesse momento, se despedir com o pessoal de casa, também abençoando o pessoal de casa com uma oração. Por favor. Amém. É gostoso demais vir aqui. É gostoso saber que você está sendo abençoado, porque eu tenho sido abençoado com esse estudo também. Na igreja na qual eu frequento tem sido uma maravilha. E eu peço, meu irmão, compartilhe com outras pessoas. O que é bom, temos que compartilhar. Se você gosta disso, transfira esse conhecimento a outras pessoas. Nós vamos orar por ti, para que você seja abençoada, assim como nós temos sido abençoados neste lugar. E a nossa oração é: Deus maravilhoso e grande, graças te damos, Senhor. Tu poderia ter escolhido tantas outras pessoas para esse ministério, mas houve graça em ti a nos chamar para tal. Fazemos isso com alegria, Deus. Esse meu irmão que tem assistido essa programação para aplicá-la na sua igreja no sábado, Deus, usa de misericórdia para com ele. Dê a ele sabedoria tremenda, Senhor.
As pessoas que estiverem ouvindo, que possam ser tocadas, ó Deus, por teu grande amor e bondade. Que o teu Espírito Santo nos encha e nos faz transbordar da tua presença. É a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, obrigado, meu irmão. Amém. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Pessoal de casa, pastor Jeremias já deu um toque. Compartilhe, curta, se inscreva caso não seja inscrito. Permita que o nosso canal possa crescer, a fim de que outras vidas também sejam alcançadas pelo Evangelho. Semana que vem estamos aqui, estudando mais uma vez a lição bíblica Igreja em Modo Missão, nos baseando nas cartas pastorais. Eu conto com você, o meu muito obrigado.